Pega aí a palavra de Deus, João capítulo 6, no verso de número 26, diz o seguinte: Jesus respondendo, disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Quando você lê a Escritura, né, eu tenho falado isso aqui várias vezes, a forma como Jesus era verdadeiro com as pessoas, quando vinha alguém bajular ele chegava e falava logo a realidade, né? Já dei esses exemplos aqui, eu dou sempre para ficar fixo na sua cabeça. Lembra do jovem rico, quando o jovem rico chega para Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E eu sempre digo para você que quando ele chama Jesus de bom, na verdade era ele mesmo que se achava bom. Por isso que Jesus disse: por que me chamas de bom? Bom é um só, que é quem? Que é Deus. E aí ele diz para Jesus: como é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz: tu sabe os mandamentos, né? Não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, não dizer falso testemunho, honrar pai e mãe, e por aí vai. Ele disse: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Enquanto Jesus diz que uma pessoa que cobiça uma mulher desejando só de pensar já pecou, mas o jovem rico já dizia: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Se Jesus chega agora para você aqui pessoalmente e pergunta para você: você tem guardado todos os mandamentos? Guarda essa resposta para o teu coração. O que você responderia para Jesus? Você diria para Jesus: tudo isso eu tenho guardado? Ou você diria: Senhor, eu tenho buscado, eu tenho tentado, eu tenho me esforçado pela tua graça? Dependendo da resposta, Jesus já sabe como está o teu coração. Se ele é soberbo, se ele é altivo, ou se ele se humilha na potente mão do Senhor. O jovem rico diz: tudo isso eu tenho guardado. Era um jovem altivo, soberbo, né? Jesus disse para ele: falta-te uma coisa, pega tudo quanto tens e dá aos pobres, né? Então tu terás um tesouro no céu. Mostrando que ele dizia que guardava os mandamentos, mas quando Jesus colocou ele, deu um choque de realidade, mostrou que ele não amava o próximo dele coisa nenhuma, e muito menos Deus acima de tudo. Então Jesus era reto, amados. Jesus falava a verdade. Tanto é que ele diz aqui: em verdade e em verdade vos digo. Em verdade 2 vezes. E por incrível que pareça, quando você lê aqui, não é pouca gente que está ouvindo Jesus aqui nesse contexto. É muita gente. E Jesus manda logo a real: na verdade, muitos de vocês não estão vindo atrás de mim por causa dos sinais. Que sinais são esses? Sinais que ele é o Messias. Tanto o sinal que ele curava as pessoas, como também os sinais que se cumpriram, mostrando que ele é o Messias, que ele é o Salvador. Vocês não estão atrás de mim pelo quem eu sou, pelos sinais, mas vocês estão atrás de mim por causa do pão. Vocês estão comendo pão, vocês estão saciando. E aí, olha só que profundidade, querido. Quando você lê aqui o capítulo 6, no verso 11. Aqui acontece um evento, vai acontecer agora um evento, o chamado evento da grande multiplicação, mas antes disso, leia comigo o verso 2 para você poder compreender. João capítulo 6, no verso de número 2. E grande multidão grava. Quantas proporção de pessoas que estavam seguindo Jesus? Pouca ou muita gente? Muita gente. Hoje, você olha para o Brasil, percebe-se que há pouca ou muita gente seguindo a Jesus? Muita gente, né? Aparentemente, quando você olha ao redor, você de fato conclui que aparentemente tem muita gente seguindo Jesus. Mas dessas muitas pessoas que seguem Jesus, só Deus sabe a intenção de verdade que está no coração delas. Então você vê que uma multidão segue o mestre. Olha no versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os pães quanto eles queriam. Então aqui acontece a grande multiplicação dos pães e dos peixes.
qual é a palavrinha mágica que Jesus utilizou para multiplicar os pães e os peixes, amados? Oi? Pastor, palavrinha mágica? Graças é uma palavra mágica, amados. Ela muda muita realidade. Uma pessoa que vive com o coração grato é uma pessoa que vive muitos benefícios de Deus para a vida dela. Como que Jesus repartiu os pães e peixes de forma milagrosa? Ele usou uma palavrinha, ele chegou, levantou e disse graças, ele deu graças, né? Será que a gente tem dado graças quando a gente levanta? Será que quando a gente vai comer a gente tem dado graça? Será que quando a gente vê os nossos filhos a gente tem dado graça pela vida deles? Será que quando a gente anda, será que a gente tem dado graça? Será que a gente no nosso trabalho tem, por mais difícil às vezes, dificuldade que seja, será que a gente tem dado graças a Deus? Então, o coração que vem com o princípio de gratidão, ele é diferente. A ciência diz que praticar a gratidão torna as pessoas mais felizes. E aí uma pesquisa mostrou que pessoas gratas, elas tendem a ser mais saudáveis e mais felizes. As pessoas que só murmuram, pessoas que só reclamam, vivem de cabeça para baixo, para lá e para cá, essas pessoas, elas vivem mais infelizes. Então, como eu já comecei aqui o culto dizendo que há um motivo muito grande para a gente ser feliz, só de Jesus chegar e dizer, só a palavra dizer o seguinte: todo aquele quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então isso aí já quebra qualquer baixa estima, meu irmão. Quando eu disse para você que a Bíblia nos chama de santo, sacerdócio real, que é mais palavra motivacional do que essa? Que é mais palavra motivacional que essa que diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Então, eu não vou aceitar menos do que isso. Eu acredito que você também não. Então a gente tem muito motivo de se levantar para agradecer. E a ciência também mostra que uma pessoa que sempre vive agradecendo, sempre vive com o coração grato, ela exibe nível mais baixo de estresse e até mesmo depressão. Elas lidam melhor com os problemas e as adversidades, e por incrível que pareça, até a qualidade do sono da pessoa é melhor. E aí quando eu li essa matéria, eu lembrei de um texto. Eu lembrei de Salmo 4, verso 8, que diz que em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E tem um texto que diz também que, esse mesmo texto em algumas traduções diz que eu deito e logo pego no sono. Isso é qualidade de sono. Uma pessoa que está no estresse total, já falei também do vício de celular também, que muitas vezes impede a pessoa de ter um sono tranquilo e até mesmo de acordar bem. Uma pessoa que vive com o coração grato a Deus, meu irmão, pode ter certeza, o famoso dorme igual pedra, meu irmão. Já deitou e pum, já começa a pegar no sono tranquilo. É tão bom dormir bem, amados. Poxa, meu irmão, se tem uma coisa que é muito boa, é dormir. Depois de um dia cansado de trabalho, né? Você chegar mesmo, tomar aquele banho gelado e depois ir dormir, né? Oh, que alegria, meu irmão. Dá uma satisfação ou não dá? Por que isso? Quem foi que disse esse salmo? Davi. Se você for para reparar, a maioria dos salmos de Davi, o tempo todo ele agradece a Deus e louva a Deus pela criação. Ele dizia no seu salmo, as estrelas incontáveis, tu conhece todas pelo nome. Ele dizia no seu salmo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Gira e mexe, ele cantava a maioria dos hinos, dos louvores que a gente conhece, né? Ele falando sobre a ciência de Deus é tão grande que eu não alcanço de tão alta. Era um homem que olhava para tudo ao seu redor e conseguia glorificar a Deus. E por ele ser grato, ele vai dormir bem. Então ele diz, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então entenda isso. Quem você é? Qual o título que Deus te dá? Filho de Deus. Mais o quê? Filho de Deus, sacerdócio, pedra viva, sal da terra, luz do mundo. Meu Deus, é tanto título aqui que eu vou ficar o dia inteiro aqui só falando dos títulos que Deus dá a nós, pela sua graça e misericórdia.
Então, meu irmão, não perca tempo com mimimi, não perca tempo de cabisbaixo. Levanta a cabeça e toma esse título para você. Sou filho de Deus, eu sou imagem e semelhança do Altíssimo. Jesus morreu na cruz pela minha vida, para me dar vida, e vida com abundância ainda, está escrito lá. Vida com abundância, é uma vida que jorra. E aí, você sendo uma pessoa grata, você vai transbordar para as pessoas que estiverem em volta de você, ao tal ponto que elas vão perguntar para você: poxa, você não parece que nunca está mal, parece que você está sempre, não é? É porque Cristo vive em nós. Cristo em nós é a esperança de quê? Da glória. E aí, o que vai acontecer? Jesus vai multiplicar o pão. Eu fico bobo, né, quando eu vejo um monte de campanha por aí. Campanha da multiplicação, campanha para arrumar isso, arrumar aquilo outro. Venha 7 dias para o culto e as coisas vão melhorar, meu irmão. As coisas são tão simples como você imagina. Para ser abençoado não precisa pagar promessa. Para ser abençoado, muito menos precisa fazer campanha. Para ser abençoado, na verdade você já é abençoado. Desde o momento que você levantou as tuas mãos e disse: eu quero Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da minha vida. Desde o momento que, no momento do batizar nas águas, eu perguntei, eu batizei alguns aqui, eu perguntei: você crê que Jesus Cristo veio em carne? E você disse: eu creio. Então eu disse para você: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você foi batizado. Meu irmão, olha quanto motivo a gente tem para glorificar, irmãos. E aí, olha que profundidade. Jesus distribuiu os pães para todo mundo, não foi? Tem pessoas que só vai te tratar bem quando você satisfazer o que elas querem. Se elas receberem alguma coisa negativa de você, seja uma palavra de repreensão, seja uma coisa muitas vezes que está incomodando ela, mas que é verdade, muitas vezes ela faz o quê? Ela te deixa, ela te abandona, ela vira a cara para você, não é? Muita gente só vai gostar de você enquanto tiver os benefícios. Quando cortar os benefícios, o amor acaba. Não é? É interesse. E aí, olha só o que diz aqui. Jesus está fazendo o que eles querem, né? Eles querem o quê? Comida. O que Jesus faz? Multiplica os pães. Mas Jesus já diz logo: vocês estão vindo para mim porque vocês estão comendo pão. Vocês só estão me seguindo, não pelos sinais, mas pelo pão que vocês estão saciando. Jesus já sabia, amados. Jesus sabe quem é quem, amados. E aí chega um momento que Jesus dá um sermão duro. Vai ter momento aqui que você vai ouvir um sermão que talvez vai te... não vou falar massagear, essa palavra é meio mundana, mas vai te dar um ânimo muito forte. Mas vai ter dia que tu vai sair daqui arrebentado. Em que sentido? E exortação. Essas coisas fazem parte da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tanto corrige como também nos conforta. Ela é tudo. Eu não posso pregar só uma coisa, eu tenho que pregar tudo que está na palavra de Deus. Jesus, ele está satisfazendo a multidão quando ele multiplica os pães. Só que tem um momento, meu irmão, que ele embarga a voz e ele é duro com o povo. Olha só no versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, 6 verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Enquanto Jesus estava lá, dando graça, multiplicando o pão, opa, estamos aqui com Jesus, estamos firmes com Jesus. Enquanto Jesus talvez estava falando coisas que talvez agradavam eles estão lá, opa, estamos junto, mestre. Agora o mestre dá uma palavra dura para eles. E eles já se sentem incomodados. Duro esse discurso, quem é que pode ouvir isso? O sermão de Jesus foi tão duro. Em vez de eles chegarem para Jesus e falar: Jesus, me explica aí esse sermão duro. Não, eles simplesmente pegam, né, e abandonam Jesus. Olha o que diz aqui, no verso de número 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele.
Amados, a Bíblia diz que é muitos os discípulos. Então isso me dá a entender, claro, que quando o sermão agrada a pessoa, isso muitas vezes mantém a pessoa dentro de um lugar. Se o sermão é duro, muitas vezes isso pode afastar a pessoa do determinado local. Por isso que hoje você vê muitas congregações, o que elas fazem? Elas tentam adaptar a vida da pessoa, né, ao culto. Tenta modernizar tudo para o ambiente ficar mais agradável para ela estar. Só que com o evangelho não tem isso. Agora, o que esperar de Jesus depois disso tudo? Jesus não chega para a multidão e fala assim: ô pessoal, volta aqui, poxa. Por que vocês estão indo embora? Ô gente, por favor, eu preciso de multidão. Eu preciso de um culto lotado. Vem cá, gente, volta aqui. Ô povo, não vai embora não. Volta aqui que eu preciso lotar meu culto. Não, Jesus é Deus, amados. Deus não se curva à vontade dos homens. Os homens é que precisam se curvar à vontade de quem? Deus não se adapta ao pecado do homem. O homem é que tem que se adaptar à santa doutrina de Deus. Então, olha o que diz no verso 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Né? Jesus meu irmão, Jesus é Deus mesmo, gente, não tem como. Por isso que o Augusto Cury, ele se converteu quando ele começou a analisar a inteligência de Jesus, as emoções de Jesus. Ele viu algo fora do comum, né? Jesus não era político, amados. Olha só, a multidão já foi. Vocês querem também? Eu vou prosseguir no meu caminho, eu vou prosseguir na minha missão. Vocês querem ir também? Olha só no versículo 68. Respondeu e disse, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida. Pedro foi esperto: eu vou embora nada? Essas palavras são de vida eterna, eu vou embora? O discurso foi duro, o discurso foi pesado, mas essas palavras são de vida eterna, então eu quero elas para mim. Você consegue compreender, amados? O que tem que te atrair a Jesus Cristo, ainda que seja palavras duras, é a mensagem, é a graça de Cristo e a sua eternidade. E sabe o que eu fico assim, mais admirado com Cristo? Que Jesus sabia também, amados. Jesus conhece a depravação do ser humano. Jesus sabe que o ser humano é egoísta, mentiroso. Jesus sabe que muitas vezes o ser humano é bajulador, ele é falso, ele é barganhador, ele é interesseiro. Se Jesus colocasse toda a sua expectativa naqueles homens, ele se frustraria e pararia no meio do caminho, mas não, ele tinha uma missão. Se Deus nos dá uma missão, a gente vai com ela até o final, não para um segundo sequer. E nessa jornada cristã, nessa caminhada, muitas pessoas vão te decepcionar, isso é fato. Talvez você sofreu uma decepção essa semana mesmo, até mesmo. E talvez essa decepção, você tinha uma expectativa na pessoa e ela te decepcionou. Talvez você está carregando até mesmo isso para o teu coração, e você fica com aquilo ali, remoendo aquilo no teu coração, ao tal ponto de gerar um rancor muito grande. E tem pessoas que colecionam esse sentimento dentro do coração. E aí a pessoa vai ficando o quê? Pesada, pesada, pesada. Entenda uma coisa, não crie nenhuma expectativa muito grande em alguém. Eu sou aqui o pastor na congregação, eu sou seu líder. Não crie nenhuma expectativa em mim. Não crie. Não crie nenhuma expectativa em mim. Porque se você criar uma demasiada expectativa em mim, na hora que eu te decepcionar, você vai tomar aquilo e você vai ficar cabisbaixo e até mesmo talvez se afastar até de Deus por isso. Porque as pessoas muitas vezes colocam expectativa muito elevada em homens. E quando esses homens a decepcionam, elas caem junto. Mas uma vez que o teu coração já sabe que dessa vida, meu irmão, só existe um que jamais vai nos decepcionar, povo de Deus. Só existe um em que nós conseguimos colocar todas as nossas expectativas.
e que a gente sabe que nunca vai nos decepcionar, ele já mostrou isso em terra, ele foi até o final, esse se chama Jesus Cristo. Por exemplo, você cria o teu filho, ensina o teu filho no Evangelho, ensina ele o caminho que ele deve andar, né? E aí, por um determinado momento, esse filho não quer caminhar mais com o Senhor, talvez ele até mesmo escolhe um caminho de rebeldia, talvez até mesmo ele escolhe um caminho de impiedade. Nós não precisamos remoer isso de forma nenhuma. Por quê? Porque se eu fiz e você fez a sua parte, não tem por que ficar remoendo. Eu te dei um exemplo na semana passada de Samuel, que foi um dos grandes homens de Deus da Bíblia, profeta. Samuel, a Bíblia vai dizer que os filhos dele eram ímpios, eram bajuladores e até mesmo recebiam peitas, né? Recebiam propinas. Por isso que o povo de Israel pediu até um rei. Não, nós não queremos o filho de Israel para governar sobre nós. Nós não queremos o filho de Samuel para governar sobre nós. Nós não queremos. Queremos um rei. Não queremos um rei. Então, irmãos, não crie expectativa demasiada em seres humanos. Somente Jesus Cristo. Existe uma confiança que você só deve colocar em Deus. Porque aí, se acontecer de alguma pessoa que você colocou, mas já aconteceu isso muito comigo, eu sofria muito antigamente por causa disso, amados. Colocava expectativa, pum, vem a decepção. E aí eu ficava remoendo com aquilo, e cabisbaixo. Hoje em dia já me curei em relação a isso. Eu já estou vacinado em relação a isso, já sei que a caminhada cristã, ela é desse jeito. Jesus tinha 12, um era Judas e tudo. Não adianta, meu irmão. Agora, quando você coloca a tua confiança em Deus, tu vai ver uma pessoa frustrando as expectativas, tu vai falar, ainda bem que eu não coloquei minha expectativa demasiada nessa pessoa. Faz parte. Então você vai viver bem. Agora, tem pessoas que estão depositando tudo isso no coração. Aí um decepciona, ela guarda, outro decepciona, ela guarda. E vai guardando, aí vai gerando aquele rancor. Aí a pessoa vai ficando remoendo, quando vê já está até mal de saúde, já até está ficando doente, de tanta preocupação muitas vezes que está na cabeça. Por isso que o título dessa mensagem é: siga em frente, siga na missão que Deus te chamou, e não deixe nada te parar. Isso aqui, você acha que Jesus em tudo foi tentado, mas ele nada pecou. Imagina, uma multidão está com Jesus e essa multidão de uma hora para outra abandona Jesus, ele fica só com os 12 ali. Ele não para não, irmão. Ele continua na missão. Então, a gente tem que focar na missão e não na contagem de cabeças. Depender de mim, eu nunca vou ficar contando cabeças. Eu aprendi que eu tenho que valorizar quem está aqui no culto, eu aprendi que eu tenho que valorizar cada irmãos que se arrumam no domingo para estar aqui, né? Eu aprendi a valorizar cada um que está aqui dentro, né? E por aí vai. Agora, preste atenção aqui no seguinte, irmãos. Abra comigo lá em Lamentações. Não é à toa que a Bíblia diz também, irmãos, que maldito o homem que confia no homem. Pastor, não posso confiar em ninguém? Você pode. Mas cuidado para não colocar confiança excessiva em homens. O problema desse texto, maldito homem confia no homem, é você colocar a tua confiança em um ser humano ao tal ponto, né, de achar que esse ser humano é Deus. E cuidado, hein? Cuidado com isso, amados. Cuidado com isso. Nós somos muito falhos, amados. Falhos demais. Nossa expectativa total tem que estar em Jesus Cristo, povo de Deus. Esse é o meu papel aqui, te conduzir a Cristo. Levar você para mais próximo de Jesus Cristo. Através dos ensinamentos que vêm dele mesmo. Amados, esse texto de Lamentações, capítulo 3, ele é muito forte. Por quê? Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Para você ter ideia, irmão, Jeremias foi um profeta chamado por Deus. E ele teve uma intimidade muito forte com o Senhor. Deus falou com ele de forma muito profunda, pessoal.
Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias disse para Deus: mas eu sou uma criança, como que eu vou ser profeta? Eu não sei nem falar. E Deus falou: não, tu vai falar. Não digas eu sou uma criança, tudo que eu colocar na tua boca tu vai falar. Eu vou te levantar para você construir, mas também vou te levantar para destruir e também para construir. E amados, tem um ofício que é muito pesado, é de um verdadeiro profeta. Por quê? Ele tem que falar a verdade, e essa verdade muitas vezes dói, e ela destrói coisas que estão erradas. É um ofício muito doloroso emocionalmente também. E aí Jeremias começou o seu ofício de profeta. Começou anunciando, falando, levando a palavra de Deus, anunciando a mensagem do Senhor como juízo àquele povo e àquela nação. E ele vai falando. E o que acontece? O povo não estava dando ouvido para Jeremias. As pessoas não estavam se arrependendo dos seus pecados. Jeremias chega até a dizer: se vocês não se arrependerem, o rei da Babilônia, ele vai tomar a cidade e ele vai destruir o templo de vocês, vai levar vocês cativos como escravos e por aí vai. Ninguém deu ouvido a Jeremias. Imagina você que dá uma palavra para alguém e a pessoa não te dá ouvido nunca. Você não ficaria chateado no teu coração de alguma maneira? E sabe o que aconteceu? O povo não deu ouvidos ao profeta. A cidade foi destruída, o povo foi levado como escravo, cativo. Jeremias colocou uma expectativa muito grande que o povo iria se arrepender, mas o povo não se arrependeu. E aí sabe o que acontece com ele? Olha como é que fica a alma dele, olha o estado interior de Jeremias, olha aí como é que fica. Ó. Capítulo 3, verso 1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na... Ele está falando de Deus. Deus que te leva para a luz ou para trevas, amados? Hã? Deus te leva para a luz. Ó, Jeremias está tão mal por dentro, está falando: Deus me levou para as trevas, não para a luz. Às vezes acontecem coisas, tragédias na nossa família, na nossa casa, a gente quer logo culpar quem? Quer logo perguntar para Deus: Deus, por que disso, por que daquilo outro? Todas as respostas, amados, já está na Escritura. Se a gente for nela, ela já cura a nossa alma com todas as respostas. De alma. 3. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo dia. Ou seja, o que acontece com uma pessoa quando coloca a expectativa demasiada em algo que ela sabe muitas vezes, e a natureza do ser humano é falha e pode frustrar, e quando frustra, olha aí como é que a pessoa fica, é assim que ela vai ficando. Ó. E olha o versículo 4. Fez envelhecer a minha... Isso aqui é profundo, tá? Uma pessoa que tem um nível de estresse muito elevado, ela envelhece mais rápido do que aquele. Tanto é que muitas vezes o cabelo branco precoce está associado ao que muitas vezes? Estresse. Você pega o presidente da República, em 2018, um pouquinho antes de 2018, que campanha também é muito estressante. Ele tinha uma fisionomia. Agora você olha o presidente da República, parece que ele envelheceu aí uns 15 anos a mais. Porque dirigir uma nação realmente é muito estressante, né? É muito estressante. Então, a pessoa envelhece. E o ofício do profeta também é um ofício muito Tanto é que ele diz: fez envelhecer a minha e a minha pele, quebrantou os minhas estruturas, né? A dor da alma, né? Doenças da alma faz tudo isso aí, amados. Envelhece a pessoa precocemente, faz mal por dentro, é terrível. Versículo 5. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-se-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Circunvalou-me, aprisionou-me, né? E não posso sair. Agravou os meus... Olha como que ele está se dirigindo a Deus nesse exato momento. Guarda com você a resposta, mas você já se viu numa situação assim? De reclamar a Deus, de questionar a Deus por algo que aconteceu,
ou por uma expectativa que foi frustrada, né? Você já passou por isso, por essa questão na alma, né? Deus nos chama para olhar, amados, além do que os nossos olhos podem ver. Deus nos chama para olhar ao que transcende a este mundo, a essa terra. Quando você começar a olhar o transcendental, a tua dor vai ser muito mais aliviada com as frustrações dessa vida. E aí, irmãos, olha o que ele diz no verso 18. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Quem era Jeremias? O ofício de Jeremias era um profeta. Então você vê o estado emocional aqui do profeta. Como é que está, irmãos? Se um homem que teve uma comunhão com Deus tão próxima, olha a atitude dele aqui, olha a situação da alma dele. Quem dirá nós se a gente não cuidar dela? Por isso que a gente tem Jesus, que habita em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós para cuidar do nosso emocional, do nosso interior, fazer aquela lavagem interior totalmente na nossa vida, irmãos. E você não vai carregar essas coisas mais no teu coração. Hoje você vai sair daqui levinho, 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 levinho. Olha o que diz no verso 19. Lembra-te da minha aflição e do meu planto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. Parece que ele está meio bipolar aqui, né? Porque no verso de número 18 ele diz que está sem esperança, já pereceu a esperança. E agora parece que algo muda, porque no verso de número 21 ele já está tendo esperança. Tem algo que ele lembrou que já está trazendo uma cura interior para ele, está limpando o interior dele. Então isso mostra também que aquilo que você cultiva nos teus pensamentos tem muito a ver como conduz também a sua vida, o seu interior. Se uma pessoa, ela só coloca pensamentos negativos no seu coração, se uma pessoa só traz lembranças de coisa ruim para dentro de si, se uma pessoa tudo olha, nada dá certo, tudo dá errado, ela olha tudo com os maus olhos, se ela joga tudo isso para dentro dela, ela vai ficar mais cabisbaixa ainda, vai ficar nesse estado emocional aqui, ó, igual Jeremias. Mas se ela começa a lembrar das coisas de Deus, eu gostaria nesse exato momento de fazer um exercício aqui junto com você, na congregação, e com você que está me assistindo pelo YouTube também. Eu quero parar esse momento para você fechar um pouco os teus olhos, porque talvez você chegou aqui muito aflito, de alma. Eu quero que você feche os teus olhos nesse momento, e eu quero que você traga a memória agora nos teus pensamentos, as coisas maravilhosas que Deus já fez na tua vida, os livramentos, o enxugar das lágrimas. Eu quero que você agora traga a memória de tudo isso. Eu quero que você faça agora como Jeremias. Jeremias lembrou de algo que começou a curar e tratar o interior dele. Antes as palavras de Jeremias eram só palavras negativas, até mesmo relacionadas a Deus. Mas quando ele começou a lembrar das misericórdias do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, e a sua misericórdia não tem fim, quando ele começou a lembrar das maravilhas de Deus, das palavras de Deus, ele começou a ser transformado inteiramente. O peso muitas vezes vai sair só de você tirar essa carga de coisas ruins que muitas vezes você está depositando no teu coração. Muitas vezes o nosso coração se torna um depósito de lixo, quando a gente só coloca para dentro coisas do passado que nos fizeram de ruim, e a gente não deixa Deus agir, trazendo coisas, depositando os frutos da vida que Cristo proporcionou para nós. Por isso ele disse que a sua palavra é como pão, e a gente se alimenta e se cura através dela. Por isso que ele disse também que ele é como a água, ele é a fonte de água da vida.
E quando a gente bebe, vai limpando e lavando todo o nosso interior. Vai trazendo memória aquilo que te dá esperança agora na presença de Deus. Para que você saia daqui hoje renovado com a tua mente e nunca mais você vai permitir essas cargas emocionais tomar teu coração. Você não vai deixar, você não vai carregar no teu coração essas frustrações. Você vai fazer como Jeremias agora, olha aí, ó. Versículo de número 23. Já pode abrir os olhos para ler comigo. Meu Deus, que presença gloriosa aqui nessa noite. A palavra de Deus, ela é incrível, irmãos. Ela limpa a nossa alma mesmo. Não tem nada melhor do que isso. Olha, lê comigo o 22, que é melhor, que a gente dá o contexto. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. O homem vai mudar agora, o homem vai mudar, ó. Você vê que uma pessoa que só fala coisa negativa, isso é problema interior, irmãos. A boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio das coisas boas de Deus, ó como é que vai mudar o estado, ó como é que vai mudar, ó. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o... Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do... Tu vê que as coisas podem mudar em questão de segundos. O momento ele está dizendo, já pereceu a minha esperança no Senhor. No mesmo capítulo ele já está dizendo que nada, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do... Por que ele fala em aguardar em silêncio, amados? Porque o silêncio é o lugar da reflexão. Às vezes Deus não está no barulho, às vezes Deus está no silêncio, amados. Por isso que Jesus mandou entrar onde quando for orar? Oi? Mandou ir para o quarto. Por isso que Jesus acordava de madrugada, né? Antes do sol nascer, ele ia para o deserto e ele ia fazer a oração, o silêncio, amados. Silêncio é um ambiente bom para a gente ouvir, principalmente ouvir a voz de Deus, queridos. Agora, o desmotivado passa a ser agora o motivador. Olha aí, ó, como é que agora ele é o motivador. Põe a boca no pó, talvez assim haja. Versículo 29, desculpa, eu não falei para você. Versículo 29. Põe a boca no pó, talvez assim haja. Ó, vocês aí agora que tá agora, ele está ensinando agora, vocês estão desanimados aí, ó. Põe a boca no pó. Ah, talvez haja esperança. Agora ele vai chegar a dizer o seguinte no verso 39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe de cada um dos seus próprios pecados. E está reclamando de quê? Vai reclamar dos teus próprios pecados. Você está se queixando de quê? Esquadrinhemos os nossos caminhos e experimentemos-los e voltaremos para quem, amados? Para o Senhor. Então tu não vai guardar rancor, né? Nada disso, irmão. Você não vai deixar penetrar essas coisas mais no teu coração. Não carregue, amados. Não coloque expectativas excessivas nas pessoas, porque isso vai arrebentar com a tua alma. Coloque a tua esperança no único que é santo, puro e salvador da tua alma. Esse aí, meu irmão, nunca nos decepcionou e jamais nos decepcionará. Amém? Lucas 9, 23, para a gente finalizar esse momento de mensagem. Siga em frente. Não abandone a missão. Filho de Deus, santo, sacerdote, rei, sal da terra, luz do mundo. Jesus disse, vós sois a luz do mundo, pedra viva. Seu pedra viva. Lucas 9, 23. É noite de purificação interior. Diz assim: e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, meu irmão,
Vamos continuar seguindo em frente com Jesus Cristo, amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite. Siga Jesus, siga em frente. Ah, meu irmão. Siga em frente, Jesus seguiu em frente. Ele foi caluniado, mas ele seguiu em frente. Cuspiram na sua face, mas ele seguiu em frente. Bateram nele, ele seguiu em frente. Seu suor se torna em gotas de sangue, de tamanha aflição, ele seguiu em frente. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça, ele seguiu em frente. Sofreu os açoites, mas ele seguiu em frente. E ele diz para nós: siga também, toma a cruz, siga-me, siga em frente, irmão. Amados, Jesus é tão perfeito que no ápice da dor, Ele é capaz de liberar a palavra de perdão na cruz. Você tem noção disso, querido? Na cruz, a primeira frase que Ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Na cruz Ele tem tempo para levar um homem pecador ao arrependimento e ao paraíso, que é o ladrão na cruz. Na cruz Ele tem tempo de olhar para João e Maria e dizer: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Ele dá a palavra de comunhão entre os irmãos. Isso é muito profundo, povo de Deus. Isso é muito forte, irmãos. Siga em frente com Jesus. Não olhe para trás. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Siga em frente. Olhe para Jesus. O alvo é Ele sempre, irmãos. Nesses 17 anos de caminhada com Jesus, muitas decepções, amados, eu vi. E no passado eu já sofria mais porque eu colocava uma expectativa excessiva demais em homens. Mas que bom que de alguma forma eu quebrei a cara, irmãos. Isso mostra que eu devo olhar somente para uma pessoa: Cristo Jesus. E me leva também a trazer esse ensinamento para você aqui nessa noite. Deixa Jesus curar a tua alma nessa noite. Deixa Jesus limpar o teu interior nessa noite.